Bem, então, tentando resumir os aspectos principais desse capítulo 6 sobre água, o solo e a nossa saúde, assim que eu botar aqui o cronômetro. Pronto. A água no planeta. A gente sabe que mais ou menos 71% da superfície da Terra é coberto por água, então é muita água. Só que 97,5% está nos mares e oceanos, é água salgada. Então, sobram apenas 2,5% de água doce. E mesmo assim, dessa água doce, a maior parte está nas geleiras ou em águas subterrâneas profundas, é muito difícil alcançar. O Brasil é privilegiado porque ele tem 12% de toda a água doce do planeta. Só que essa água é distribuída de modo desigual. Aqui na região norte, por exemplo, tem quase 70% da água. Lá no sudeste, que é uma região muito povoada, muita gente, tem apenas 6%. Bem, no Brasil, o uso dessa água não é lá muito racional, não. Apenas 10% da água é consumida pelas pessoas, população urbana e rural. 83% é usado na agricultura e na pecuária. A maioria, na verdade, é na agricultura. No mundo todo, não é muito diferente, não. No mundo todo, 70% da água é usada na agricultura, ou seja, sobra menos ainda para o consumo das pessoas. O que é pegada hídrica? É a quantidade de água consumida para produzir algum bem, algum serviço, que você não vê, né? Você pega uma barra de chocolate, 1 quilo de chocolate, e não imagina que para produzir aquele quilo de chocolate foram gastos milhares de litros de água. Numa xícara de café, a mesma coisa, tá? Bem, a água, conforme as suas características, ela pode ser classificada em água salgada, é aquela que tem grande quantidade de sais minerais, principalmente cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Ela não pode ser consumida, a não ser que seja retirado o sal, que é chamado de dessalinização. A água doce já ela tem sais minerais, mas é uma quantidade bem menor do que da água do mar. Mas mesmo assim, ela precisa passar por um tratamento para ser consumida. Não pode tira do rio e bebe, não é assim, né? A água potável é aquela que já foi tratada e já é adequada para o consumo humano. Ela tem algumas características. Ela é incolor, não tem cor, inodora, não tem cheiro, e insípida, ela não tem sabor, tá? Ela possui sais minerais dissolvidos em quantidade adequada para o nosso organismo, e ela não pode conter micro-organismos ou substâncias que nos possam fazer mal. O consumo d'água não potável pode prejudicar a saúde, tá? Água mineral possui uma composição química própria, dependendo do lugar onde ela seja tirada, e água salobra. A água salobra, ela possui sais na quantidade média, mais do que água doce e menos do que água salgada. Ela geralmente aparece onde as águas doces de um rio se encontram com a água salgada do oceano. E também em alguns aquíferos do semiárido do Nordeste, por exemplo. A água salobra pode ser consumida do jeito que ela está? Não. Mas se for dessalinizada, sim, pode, né? A água pode ser encontrada em 3 fases físicas, ou estados físicos na natureza. Ela pode ser sólida, líquida e gasosa. A sólida, nas geleiras, na neve, nos icebergs, na geada, no granizo. A sólida, ela tem uma forma fixa, que é a forma do recipiente onde ela congelou, em um volume fixo. Já a líquida, oceanos, mares, rios, lagos, chuva, etc., ela tem a forma do recipiente onde tiver. Não é uma forma física, muda conforme o recipiente, mas o volume é fixo. Muda de recipiente, o volume continua igual. E a gasosa é o vapor d'água que está presente no ar, que a gente não vê, né? A forma é do recipiente, mas o volume não é fixo, o volume se expande. O recipiente maior, o volume vai ser maior, vai se expandir. Tudo que nós conhecemos é formado por átomos. Eu botei aí a representação, porque acho importante, da molécula da água, que são 2 átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Por isso que é chamado de H2O. H2, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Tá? No desenho, assim, é hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, ou assim, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, tá? Ou H2O, beleza? 3 modos de representar. As mudanças da fase da água ocorrem porque a temperatura aumenta ou diminui e por causa da pressão. Mas o livro não foca muito na pressão, não.
é mais a temperatura. Temperatura, vocês viram em geografia já, é a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. E aí tem aqui, olha, aqui para cá, elevação da temperatura, aquecimento da água. Do sólido passa para o líquido, é a fusão. Do líquido passa para o vapor, é a vaporização. O contrário, né? Quando diminui a temperatura, do gasoso passa para o líquido, é a condensação. É o que acontece no ciclo da água. É o que acontece que está lá nos testes de vocês, quando você solta o hálito num local frio. O ar quente que sai da sua boca, quando encontra com o frio que está no ambiente, ele vira líquido. Aquela fumacinha branca é a condensação do ar quente, do seu hálito, tá? Bom, do líquido passa para o sólido, é a solidificação, temperatura baixando. Ou então, olha lá, do sólido direto para gasoso, sublimação. Do gasoso direto para o sólido, sem passar pelo líquido, ressublimação, tá? A fusão e a solidificação ocorrem a 0 graus Celsius, tá? Aqui, esse 0 grau está no gelo. Se aumentar, vira líquido, tá? A água vai esfriando, está em zero. Esfriar um pouco mais, já vai virar gelo. Então, 0 grau é o ponto de mudança. Já aqui, do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido, o ponto de mudança é 100. Acima de 100 vira gasoso, abaixo de 100 vira líquido. No 100 fica lá meio termo, uma parte é gasoso, uma parte líquida, tá? O ponto de mudança é o 100. Sobre a vaporização, ela ocorre de 3 formas, né? A evaporação, que é lenta, a ebulição, que é aquela que solta a bolinha, que a água fica agitada, ou a calefação, quando você bota a água numa frigideira muito quente, por exemplo, que ela começa a pular e a chiar. Aquilo aí rapidamente, é mais rápido dentro que a ebulição, vai virar vapor. Essa é a calefação, tá? E a gente tinha comentado, diretamente da fase sólida para a gasosa, a sublimação. É aquele caso da naftalina, que tem uma questão, um exercício de aprendizagem. A naftalina, ela vai logo vai soltando vapor. A naftalina passa pela sublimação, tá? O gelo seco, aquele gelo que é com gás carbônico congelado, temperatura muito baixa, ele passa de sólido diretamente para vapor, aquela fumacinha branca que ele solta. Ciclo da água, que vocês já conhecem de cor, é salteado, né? Só para relembrar, a água que está aqui na superfície, oceanos, rios, lagos, essa água evapora e as árvores, os vegetais, transpiram. Isso tudo junto é chamado de evapotranspiração. Quando chega na alta altitude, o ar mais frio faz virar água de novo, é a condensação. Essa condensação forma as nuvens e mais adiante, quando as nuvens ficam muito carregadas, precipitação. Cai em forma de chuva, neve ou granizo. Aí, essa água que cai, ela vai correr de volta aqui para o lago, rio, etc., ou ela vai infiltrar na superfície e vai correr também lá para o oceano, lago e tal, e aí começa tudo de novo, beleza? Qual é a importância do ciclo da água? É que ele distribui água para diferentes regiões, porque, olha lá, a nuvem se forma aqui, mas o vento leva a nuvem para outra região e vai chover em outra região, então ajuda a distribuir a água. Além disso, reduz a temperatura, beleza? A água potável. 30% da população do mundo, 2,1 bilhões de pessoas, não tem acesso à água potável. No Brasil, são mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável, embora nós tenhamos uma boa quantidade de água. A água doce dos rios e lagos, ela tem que ser tratada. Isso é feito numa estação de tratamento de água, que passa por várias fases, eu não repeti aqui, tá? E onde não tem? Boa parte do Brasil não tem estação de tratamento de água. Onde não tem, é possível fazer um tratamento caseiro. Como é esse tratamento caseiro? Você pega a água diretamente do rio, aí coloca num filtro comum, um filtro de barro, que tem uma vela que retém as partículas de sujeira. Coloca no filtro comum, aí essa água filtrada, ela ainda tem micro-organismos, tá? Aí então você pega a água filtrada, ou você ferve por 10 minutos para matar os micro-organismos, ou então coloca algumas gotas de água sanitária, hipoclorito de sódio, é o cloro, é o mesmo usado na estação de tratamento. Isso mata
os micro-organismos, tá? E, além disso, é preciso ter cuidado na hora de captar essa água. O poço tem que ficar longe da fossa, senão você vai tomar água com cocô, tá? A fossa fica na parte mais baixa do terreno e o poço na parte mais alta, porque assim o poço capta água, o poço vai captar água antes da fossa jogar a sujeira nessa água, tá bom? Poluição e contaminação. Lembrem, deixa eu mudar aqui esse vídeo rapidinho.